de anos surgiram os primeiros homens, e outros e mais outros. Estes primeiros homens descobriram um pedaço do universo e utilizaram as mãos para criar os primeiros utensílios, e assim nasceu a cultura. Encontraram aqueles utensílios e criaram outros para conhecer suas origens e apropriar-se do seu meio. Arqueologia e história possuem o mesmo objetivo: a reconstrução ampla do passado da humanidade. A principal diferença entre as duas ciências está nas fontes. A história utiliza essencialmente documentos escritos e a arqueologia, documentos materiais. Documentação material são as marcas de ocupação do homem antigo e contemporâneo depositadas no solo ao longo do tempo. Estratigrafia é a sucessão de camadas que se formaram no solo com material arqueológico. As diferentes camadas de solo narram a história, o processo de transformação das técnicas e utensílios produzidos pelo homem. Analisados dentro de seu contexto, revelam o modo de viver, usos e costumes das antigas comunidades. Normalmente, as camadas de cima próximas à superfície são as de ocupação mais recente. A área onde encontramos objetos orgânicos e inorgânicos provenientes da ocupação humana é o sítio arqueológico. Quando nós dizemos que aqui, onde nós estamos, é um sítio arqueológico ocupado pelo homem pré-histórico há centenas de milhares de anos atrás, nós nos utilizamos de pistas, de referências para fornecer esse tipo de informação. Essas referências, de modo geral, elas se constituem naquilo que sobrou das indústrias, dos materiais que esses homens produziram quando eles moraram aqui ou quando eles frequentaram esse lugar para obter o material para fazer os seus instrumentos. No caso desse sítio arqueológico especificamente, os vestígios, as pistas, as referências que nós temos, elas estão registradas em fragmentos de rocha que nós chamamos de material lítico e que apresenta o testemunho da atividade desses indivíduos. Esse material, especificamente, é o sílex, e ele traz em si marcas que nos dizem claramente que quem provocou essas fraturas que nós podemos observar em vários fragmentos foi feito pelo homem. Nós aqui temos a área onde o homem golpeou o seu material, com isso ele produziu uma fratura dessa rocha e depois ele ainda realizou, como ainda a gente pode observar, em materiais menores, mas nem por isso menos claros, uma série de outras pequenas retiradas de modo a obter um fio que nós chamamos de gume, capaz de produzir uma série de alterações no couro, nos ossos, na madeira, enfim, em outros tipos de materiais que, por conta da sua fragilidade, não se preservaram no sítio arqueológico, mas que nós podemos alcançá-los a partir dessas peças, desses artefatos que nos falam claramente onde e como eles foram utilizados. Essa lasca, por exemplo, nos conta um pouco mais sobre o conhecimento que esses indivíduos tinham. Ela nos fala que eles conheciam o fogo mais do que como um elemento para se aquecer e cozinhar os seus alimentos, mas como um meio de forja. Eles alteravam essas rochas que inicialmente tinham uma aparência e uma utilização mais limitada por conta da sua dureza, e eles aqueciam esses materiais, fazendo com que eles se tornassem mais maleáveis ao trabalho que eles precisavam produzir nessas rochas. Esse ponto aqui da assistência, ele já foi estudado há aproximadamente 3 décadas atrás por pesquisadores na época vinculados à Universidade Estadual Paulista, identificando uma grande complexidade de sítios arqueológicos. E esse aqui específico
é o que foi afetado pela construção da primeira pista dessa rodovia Fausto Santo Mauro, que liga Rio Claro a Piracicaba. Agora, com a abertura da segunda pista, novamente a movimentação de terra afetou a área. A partir disso, os arqueólogos que trabalham na área estão trabalhando no sentido de fazer o salvamento, e para isso eles contam com o apoio e com a autorização do IPHAN e com a ajuda da doutora Ronides, que trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A ajuda que ela tem oferecido tem sido significativa porque é uma pessoa de alta experiência técnica e de importância e reconhecimento nacional e internacional. Ela está assessorando os trabalhos de recuperação da área para impedir que depredações maiores possam afetar o sítio. A partir disso, e a partir dos estudos já desenvolvidos aqui na nossa região, os arqueólogos estão conseguindo encontrar dados e informações que nos dizem da atividade que existiu na nossa região há cerca de 14 ou 15 mil anos atrás, ou seja, na época, na idade da Pedra Lascada. Isso é muito interessante para contar a história natural da região, de maneira que a recuperação desse sítio arqueológico em seguida permite a liberação da construção do trecho que falta da rodovia Fausto Santo Mauro, o que não vai atrasar em nada a construção da rodovia. Ela deverá ficar pronta em setembro do próximo ano, no mesmo ritmo que está aí previsto, com a recomposição inclusive desta área que está aqui já em condições de ficar pronta. Então nós não temos que nos preocupar com relação ao atraso da rodovia. Não vai haver nenhum atraso por causa do trabalho arqueológico desenvolvido nessa área. Na próxima semana, esta área já deverá estar liberada para que a empresa que faz o trabalho para o DR possa desenvolver o trabalho que falta na construção da rodovia.